Estou aqui porque o primeiro passo desta peregrinação penitencial no meio de vós é o de vos renovar o pedido de perdão e dizer com todo o coração que o deploro profundamente, peço perdão pelas formas em que muitos cristãos, infelizmente, apoiaram a mentalidade colonizadora das potências que oprimiram os povos indígenas. Foi o que disse o Papa Francisco em seu primeiro discurso em terras canadenses. Seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior e já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Acompanhe aqui a peregrinação apostólica do Papa Francisco nessa viagem para o Canadá. Vamos ouvir o Papa Francisco em seu primeiro discurso na tradução de Raimundo Lima da Vatican News. Foi o primeiro compromisso da viagem. Nas primeiras palavras pronunciadas por Francisco em solo canadense, já está contido o coração de sua mensagem e as razões que o trouxeram até aqui, apesar de seus problemas de locomoção ainda evidentes. Depois de rezar silenciosamente no cemitério dos povos indígenas de Mesquiwaces, na igreja de Nossa Senhora das Sete Dores, o Papa falou no Bear Park Powwow Grounds diante de uma delegação de líderes indígenas provenientes de todo o país. Estou aqui, disse ele, porque o primeiro passo desta peregrinação penitencial entre vós é renovar meu pedido de perdão e dizer-vos de todo o coração que estou profundamente entristecido. Peço perdão pelas formas como, infelizmente, muitos cristãos apoiaram a mentalidade colonizadora das potências que oprimiram os povos indígenas. Estou entristecido. Peço perdão, em particular, pelas formas como muitos membros da Igreja e das comunidades religiosas cooperaram, mesmo por indiferença, naqueles projetos de destruição cultural e assimilação forçada dos governos da época, culminando no sistema de escolas residenciais. Eram escolas empreendidas e financiadas pelo governo, mas muitas delas eram administradas por igrejas cristãs. E milhares de crianças, arrancadas de suas famílias, sofreram nessas escolas abusos físicos e verbais, psicológicos e espirituais. Muitos encontraram ali a morte por falta de higiene e doenças. Há um julgamento inequívoco nas palavras do bispo de Roma, acolhido pelos povos originais que tanto esperavam por ele. O que a fé cristã nos diz é que este foi um erro devastador, incompatível com o Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo na época do colonialismo propriamente dito, bem como mais tarde, quando a mentalidade colonial continuou a influenciar políticas e atitudes das quais as escolas residenciais eram um exemplo, era possível entender qual era o caminho do Evangelho. Mesmo naquela época, apesar dos condicionamentos históricos e culturais, era possível discernir, entender que as tradições dos indígenas deveriam ser acolhidas, não aniquiladas, que a fé deveria ser proposta dentro das diferentes culturas indígenas e não imposta pela destruição das mesmas. As violências pelas quais os cristãos foram responsáveis ao longo dos séculos já foram julgadas pelo testemunho de Jesus, que ensinou a amar, não a odiar, e permaneceu indefeso na cruz como vítima inocente, compartilhando a dor de todas as vítimas da história. Mesmo na época em que a destruição cultural e a assimilação eram cometidas, uma atitude diferente era possível. Basta pensar nos antigos exemplos de evangelização que respeitavam as culturas originais, testemunhadas pelas reduções no Paraguai ou a atitude do padre Mateo Ricci na China. É por isso que é justo pedir perdão e fazê-lo, como nos mostra o Papa, com uma atitude de humildade e de escuta, na consciência de que há feridas que não podem ser curadas por séculos, como demonstram as palavras dos povos originais do Canadá. Certamente seria um erro não olhar também para o bem que tantos missionários e missionárias têm silenciosamente realizado ao longo dos séculos nestas terras. Mas a única resposta cristã verdadeira ao que aconteceu não é uma resposta de distintividade ou análise histórica. Diante daqueles que afirmam ainda carregar na carne a dor do que aconteceu, daqueles que perderam entes queridos sem sequer saber onde foram enterrados, só se pode permanecer em silêncio, rezando, escutando, abraçando e pedindo perdão, como nos está ensinando o idoso pontífice em cadeira de rodas.